Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do Leishcast. Hoje aqui trazendo esses dois amigos, a Karine e o Ale, que são representantes da Arca Animal. Essa startup social que trabalha, né, em cima de dados, que ajudou muito a gente aqui na enchente ano passado, né, através de doação de animais, de compilação de dados, enfim. Hoje eles vêm aqui para nos apresentar a Arca Animal e o que a Arca Animal faz e pode fazer ainda, tanto pela proteção animal quanto pela situação, na nossa situação aqui, no nosso caso. Vamos puxar um pouquinho para o nosso assado aqui, no caso da leishmaniose. Karine e Ale, sejam bem-vindos ao Leishcast. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado. Então vamos começar apresentando, né, essa celebridade aí, essas celebridades da proteção animal aí, que atuam a nível nacional hoje, né? Tem uma abrangência muito grande. É uma honra estar com vocês aqui. Me conta aí como que é o trabalho de vocês, o que vocês têm feito aí a nível nacional e aqui no nosso estado, né? Pelo nosso povo, hein? A Arca Animal, ela surgiu durante a enchente, né? Então a gente até trabalha muito com o Rio Grande do Sul em função disso, porque as enchentes, elas descortinaram um problema que a gente sabia que existia, mas que a gente não sabia que era tão grande. Depois que a enchente passou, que o nosso trabalho, a gente atuou de duas formas, né? A gente atuou junto com o Gabinete de Crise, Gabinete de Resposta à Fauna do Estado, fazendo uma dashboard de dados, onde a gente conseguiu compilar dados de quantidades de animais e quantidades de abrigos e os endereços desses abrigos, e o nosso painel de adoção. Quando passou a enchente, a gente fez essas duas entregas. A intenção inicial era desmobilizar o trabalho e seguir adiante. Porém, a gente percebeu que, a partir do que a gente tinha validado como hipótese de que os dados poderiam ser úteis na causa animal, por que não continuar esse trabalho posteriormente? Então, a gente passou a desenvolver a plataforma, a fazer uma evolução, né, na nossa plataforma, para que a gente pudesse trabalhar com dados, né, para que eles evidenciem e proponham políticas públicas baseadas em evidências, e aí, então, para o Brasil inteiro. Então, hoje nós somos uma startup social que propõe um manejo ético de animais sem domicílio permanente através de dados e tecnologia, visando a proposição de política pública baseada em evidência. Muito interessante. E como que essa equipe aí trabalha afinado? Como é que vocês... Quem faz o quê? Como é que apresentem-se pessoalmente, né? Para a gente saber quem são vocês e o que cada um faz dentro dessa empresa. Pô, a Arca Animal, ela tem um grande cérebro, que é a Karine, que ela trouxe no começo. Ela não sabia como ajudar, quando não podia deixar a terra dela, que era onde ela estava morando, em Santa Catarina, porque ela tinha da filha, vários cães em casa. Ela achou um jeito de conectar 70 voluntários, e aí foi surgindo a Arca Animal na parte da tecnologia, nos dados ali, a leitura, o desenvolvimento do software. Os desenvolvedores se conectaram, e ela é uma pessoa muito bacana, que conecta pessoas, tanto que depois eu fui conectado junto com outras pessoas que já estavam realizando eventos com a Karine, né, a Arca Animal. E nesse sentido a gente foi caminhando junto, aí fica eu e a Karine no sentido operacional ali, desenvolvimento de estratégia ali, na parte de desenvolver um evento, de fazer conexões. E tem o pessoal do desenvolvimento, dos desenvolvedores de software, da plataforma, e aí a gente consegue distribuir dessa forma, né? A gente tem o time de tecnologia, que trabalha na evolução da plataforma, e temos eu e o Ale na outra ponta. E então, a gente tudo. E a gente se divide. Onipresentes. Ele faz a parte mais operacional, eu faço a parte mais estratégica. E nós dois juntos vamos atrás das conexões. Inclusive foi assim que a gente se conheceu, né? Num evento, fazendo a conexão. E aí as coisas eventos valem muito mais do que informação, né? Eles valem para conectar pessoas e projetos. Eu mesmo fui conhecer pessoalmente a Karine depois de uns 3 meses e pouco, assim, que a gente já estava trabalhando juntos. Vocês moram em cidades diferentes. Agora moramos na mesma cidade, mas ele morava em Curitiba e eu em Barra Velha, Santa Catarina. Que também não é muito longe, né? Não, é pertinho. Tá, e me diz assim,
vamos começar pelo que já existe, né? O que vocês aprenderam dessa enchente, o que vocês trouxeram, né, de ensinamento, né, de aprendizado de ensinamento, e como é que vocês utilizam esses dados hoje para orientar as pessoas a tomar decisões, ou as prefeituras, ou seja lá com quem eu trabalho na área da tecnologia, né? Eu trabalho num software de gerenciamento de documento eletrônico. Então, a gente trabalha com uma volumetria de dados imensa, porque o software que eu trabalho, ele trabalha com volumes de nota fiscal. Né? Mensageria de documento eletrônico é nota fiscal. Então, são bilhões de documentos processados. E a gente busca sempre formas de fazer com que essas informações gerem insights para que novas decisões possam ser tomadas. E foi aí que surgiu a ideia de trabalhar dados na causa animal, por perceber que existia muita informação desencontrada. Não é que não existia como resolver o problema. Como resolver sempre... A gente sempre sabe que tem uma solução, mas quando você não tem os dados, você trabalha muito com base naquilo que você acha que vai dar certo. Quando você tem os dados, você trabalha com evidência, porque você tem uma massa de dados que juntos te trazem uma informação, juntos te trazem um conhecimento, você olha para isso e aí você pode tomar uma decisão que sai mais do assertiva. Intangível e passa para o E daí tangível, né? descola aquela ideia do retrabalho, que acontece muito com as políticas públicas. Ou das políticas públicas insuficientes, né? Porque nós estávamos falando agora aqui, antes de começar a gravar, sobre orçamentos, né? Orçamentos de castração. Como que tu sabe que aquele orçamento vai ser suficiente para aquele município, para aquela região? Se tu não sabe quantos animais tem, se são machos, se são fêmeas, qual que é a média de peso desses animais, né? Esses dados que vocês têm, que vocês trazem, né? De abrigos, né? Seja lá de onde, são extremamente importantes para tomar decisão e saber o que... A população de animais, a gente consegue descobrir se elas são a maioria de tutores, se a maioria são de abrigos ou se elas estão nas ruas, né, cara? Então, isso tudo vai mudar a política pública, dando destinamento para aquelas castrações de animal de rua. Por exemplo, precisa de 30% ser feito para animais tutelados. Tanto 70% distribui animal de abrigo. Você trabalha até com estatística, né? Aí você funciona. Trabalha com número. E a matemática é uma ciência exata. E a causa animal, ela é passional. Porém, a gente tem que usar a razão. Então, vou fazer um parênteses aqui dentro do que você perguntou, mas a gente percebe, inclusive, que a causa animal, ela é tida como passional. Então, o executivo não quer conversar com o protetor, porque o protetor faz barulho, ele grita, ele cobra. E o protetor, por sua vez, ele não sabe como se posicionar, ele não sabe como pedir. Então fica um ruído na comunicação, onde dois lados que deveriam trabalhar juntos trabalham de formas isoladas, e é por isso que as coisas não andam. Quando você traz racionalidade, quando você traz números, traz dados, traz evidências, você não é o que o protetor acha, nem o que o poder público acha. O que é? É o que dados é necessário. E fatos. Exatamente. Contra fatos não há argumento. E os dados conectam o Poder Executivo, o Legislativo, o Ministério Público. Vocês têm... Aí isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? A respeito do Estatuto do animal doméstico. Do animal doméstico. Vocês nível estão trabalhando federal. a nível federal, não sei. Isso. Como é que está esse trâmite aí? Como é que está... Inclusive é muito interessante essa questão do networking, né? Porque tudo começou... a gente viu o senador Paulo Paim num evento. E nós pensamos, poxa, e isso é muito da oportunidade, tá? As pessoas ficam pensando, porque o governo federal tem que fazer uma coisa, mas o que você está indo fazer? O governo não faz nada, mas ninguém sabe como que eles... por onde que começa, né? E por que você não vai atrás? A gente viu o senador Paulo Paim, a gente não sabia o que a gente precisava dele, mas a gente sabia que ele era uma pessoa que podia nos ajudar. A gente se aproximou, a gente conversou, contou nossa história. Do nada, eles estavam ali no evento, a gente se aproximou, contou nossa história. Trocou contato com os Ele estava assessores. trazendo um livro sobre as enchentes, sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, de forma assim bem contundente. Aí a gente já começou... Nada assim, não são militantes, não tem parede, simplesmente encontrar. Exato. Ele estava como um escritor, né? E ele é constituinte. Sim. E aí o que a gente fez? A gente trocou informações com os assessores dele, contamos o nosso trabalho, conversamos com eles, depois o assessor deles nos ligou e disse assim, olha, ele quer falar de vocês na tribuna do Senado.
Tu vê, né? E aí ele escreveu, falou da gente na tribuna do Senado, depois disseram, em fevereiro o senador vai estar em Porto Alegre. Vocês querem vir conversar com ele? Começou com um bate-papo, que a gente chama aqui cara de pau, né? O senhor é o senador. Chamou a atenção dele total a coleta de dados. Ele ficou assim... Os jovens. E vamos lá, como é que essa gente se nisso. comunica com o povo em geral, se não for desse jeito, né? Exato, e daí quando a gente veio aqui, a gente veio pra cá só pra falar com ele. E aí ele perguntou como podemos ajudar. E daí nós tínhamos mais ou menos umas 3 pautas. E uma das pautas, no dia, a gente escolheu a pauta que a gente ia solicitar, porque a gente tentou entender antecipadamente o que a gente poderia propor para ele. E depois, conversando com os assessores dele, a gente entendeu que por ele ser um senador constituinte e por ele ser um senador estatutário, ele fez muitos estatutos, por que não fazer o Estatuto do Animal Doméstico? Só que a gente fechou o escopo em cão e gato por uma série de questões estratégicas, propusemos para ele. A ideia inicial era que ele propusesse no Senado, e ele, uma pessoa muito humilde, ele é fantástico, ele preferiu que a gente propusesse como sociedade civil organizada junto com outras entidades e que ele puxaria a relatoria, então, desse estatuto. Nós criamos um grupo de trabalho, fizemos a redação, estamos em fase de redação final, e ele nos conectou daí com o deputado estadual Leonel Hadi, para que a gente solicitasse uma audiência pública aqui em Porto Alegre para tratarmos desse assunto. Inclusive ontem nós estivemos lá na Assembleia, marcamos a data para 26 de junho, e nessa audiência pública a gente vai tratar do Estatuto do Animal Doméstico e da consolidação estadual consolidação estadual da legislação de proteção animal para cão e gato aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que legal. Vendo o pessoal que não é daqui, que vem, não, tu é gaúcha, né? Mas que vem para cá para ajudar na enchente e daqui a pouco já pega todo um gancho para seguir ajudando, né? Não era só tirar animal da água e dar destino, mas também trazer, compilar dados e usar isso a nosso favor. Hoje, se for feita uma pesquisa por cima de quantos animais existem nos estados, um dos únicos estados aqui do Brasil que apresentam dados, alguns municípios, são os gaúchos. Por causa desse trabalho da ARC. Muito por conta disso também, né? Do trabalho de vocês e dessa tragédia que a gente passou aí, né? E de outras pessoas, como a Pets RS, né? De outros, o GRAD, o pessoal que fez todo o levantamento dos dados, porque a coleta dos dados é o principal. A gente tem a tecnologia, mas o pessoal que vai em campo, os voluntários, o funcionamento é o que depende da alimentação. É isso que eu ia dizer, né? Hoje a gente tem inúmeros abrigos, né? Aqui na grande Porto Alegre, vamos dizer, no estado todo, no Brasil todo. Né? Pessoas que muitas vezes não se comunicam com as prefeituras por medo disso ou daquilo, por alguma represália, né? Automaticamente as prefeituras não têm dados sobre essa gente toda, não sabem o que fazer, não sabem como fazer nem quanto fazer, não se comunica. A ideia da ARC é justamente juntar, compilar essa gente toda e trazer esses dados para dentro de quem decide, para usar essa informação para fazer algo concreto. Né? Isso a gente pensa em legislativo, executivo, judiciário, os protetores e as ONGs e a sociedade civil. Que vem o MP junto, tá aí. Isso, no judiciário. Não tem como você trabalhar um problema sistêmico e estrutural, como é a proteção animal, como é a causa animal, se você não envolver todos os atores. Você não pode esperar que a sociedade resolva, que o protetor resolva, que a ONG resolva, que o poder público resolva. Cada um tem que fazer a sua parte, porque é impossível que o problema se resolva sem que todo mundo esteja conectado. Exatamente. Inclusive, um dos poderes da conexão que aconteceu com o desastre de maio do ano passado foi que agora, completando um ano dessa situação, a Anclivepa realizou um evento super bacana. Maravilhoso, né? Conectando pessoas que atuaram de forma firme no combate ali, nos resgates, na questão animal. Pessoas que foram relevantes naquele momento. Muito relevantes. Tem tanta gente relevante, mas eles souberam selecionar nós, né? E ali, sabe o que eu quero tirar? O pessoal soube selecionar gente que realmente participou e ativamente. E que vai virar uma comissão, né? Uma comissão de desastres. Que legal. E super importante, porque aquelas pessoas tiveram experiências de que política pública inexistente faz com que as pessoas sofram.
as pessoas e os animais. E a gente viu o sofrimento. Eu fico até arrepiado de falar aqui. Ó. E a gente vê muito o sofrimento das das pessoas. Isso é muito legal falar, né, Ale? Porque as pessoas dizem assim, mas vocês só cuidam de bicho? Não. A gente cuida muito das protetoras. Não tem como separar, né, o meio ambiente dos animais e dos seres humanos. Não, porque saúde única, né? Porque se as protetoras e as ONGs não estiverem bem... Como que os bichos vão ficar bem? Como? Exatamente. Inclusive, né? Inclusive, um super recado para protetoras, o pessoal da causa animal que estiver ouvindo a gente, entrar no projeto.arca animal, olhar aquele trabalho ali e comentar. Não só curtir, seguir, mas poder fazer comentar, parte, fazer parte, porque a gente faz, às vezes, da voz daqueles que não podem falar. Ouvem quem não tem voz hoje, né? A gente costuma brincar que a gente é a ponte que conecta todo mundo. Que legal. Agora eu vou puxar um pouquinho pro meu problema aqui, né? Nós vamos aqui para expor esse trabalho maravilhoso de vocês, mas nós temos um problema no Brasil hoje, que tá aí, ó, que é a leishmaniose. E aí, assim, como é que a gente pode... Aonde que está o gargalo, né? Eu sei e eu não sei como agir. Hoje a gente tem uma doença que tem notificação compulsória e que em muitos estados que realmente tem número de casos, ninguém faz nada de notificação. Como agir, por exemplo, numa prefeitura como BH, como Fortaleza, que tem inúmeros casos sem notificação, como que as prefeituras vão conseguir chegar nesses dados a ponto de tomar decisões baseadas em evidência, né? Quem que vai fazer essa conexão? Como é que vocês podem me ajudar nesse tema aqui? Assim, ó, o meu negócio aqui é trazer informação. Eu atendo, né, um a um ali os meus pacientes, mas eu também tenho interesse em daqui a pouco dar um passo, né, maior dentro do Brasil na questão da leishmaniose, trazer soluções de prevenção, né? E como é que se faz isso se não tem, se ninguém notifica, se ninguém lança dados para o governo? Como é que funciona isso? E aí, quando a gente fala de lança dados, é importante a gente pensar que, beleza, a tecnologia pode ajudar? Pode. Mas a gente tem que dar um passo antes e pensar que quem notifica é que precisa entender a importância de fazer a notificação. Eu vou te dar um exemplo, desculpa te cortar. Eu tenho um grupo de veterinários gigante, né, que fala praticamente só de leishmaniose, né, e me preocupou, né, ouvir isso no grupo, numa reunião do grupo de pessoas desses municípios mais endêmicos de leishmaniose, falar que ninguém notifica porque tem casos demais, mas o quanto é o demais? É 10, é 1000, é 1 milhão? E em que contexto isso é considerado demais ou de menos? Qual que é o parâmetro, né? Como que estão fazendo para resolver isso aí se não tem esses dados primários aí, né? Acho que o nosso problema começa muito antes, né, alguns passos para trás, saber quantos cães existem no nosso país. Porque você tem que ter parâmetro, né? Por que é demais? Isso que o Orê tá falando é muito importante, tá? É demais. 100 para 300 é um terço. Isso. Qual que é a proporção? Mas 100 para 1 milhão é um centésimo. Então, qual que é a dimensão do problema? Né? Então, primeiro, quantos animais eu tenho para poder dizer se é demais ou de menos? Porque pode ser demais, por exemplo, em Minas Gerais. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, 10 pode ser demais. E lá o demais é quanto? É 300? Então, essa matemática as pessoas não fazem. Então, o de mais ou de menos depende do contexto. E lembrando que existe uma proporção de 200 cães positivos para um ser humano. Né? E lembrando também que no ser humano os sintomas são inespecíficos. Começa com febre, dor no corpo. Quem é que vai no médico por febre, dor no corpo? Não, parece tudo. Um monte de coisa. Parece tudo. É uma virose. É uma virose. E existem estudos que provam que as pessoas têm que ir em torno de 10 a 12 vezes ao médico, isso é dado, tá? Para o médico desconfiar de leishmaniose. Porque chegou lá com febre, dor no corpo, cara, não vai nem pensar em tirar sangue para fazer teste. Coisas, né? Ele vai te dar um paracetamol, uma dipirona e vai tentar achar que aquilo ali vai... Não. A febre é intermitente, ela vai passar sem tu tomar nada. O humano, tô falando de humano, né? Daqui a pouco o cara tá bem, mas aí pegou outra gripe semana que vem, mas não era E você gripe. Me falou uma coisa muito interessante, né? É de 200 para 1 dentro de um parâmetro de alguns anos atrás. Mas e hoje? Se eu não tenho notificação da leishmaniose em adulto hoje, como é que eu não sei que essa proporção não mudou? Exatamente. E daí tem a leixe e
parêntese E para vamos expor o lá, que isso fazem. pode valer para Belo Horizonte, pode não valer para Porto Alegre, pode não valer para Fortaleza. Nós temos um dado, né, que não necessariamente, como tu falou, não necessariamente seja a regra, né? Mas os dados eles podem ajudar, sim, com certeza. É a matemática, né? Desde que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam, né, as pessoas gestoras públicas entendam da importância, da relevância disso, porque daí elas vão poder aplicar uma prevenção. Por que as pessoas não aplicam tanto em prevenção? Porque elas não sabem os dados. E vamos lá, tem esse lado das pessoas entenderem a importância. O tamanho e aí eu vou te colocar uma outra questão. Eu tenho pacientes por todo o Brasil. E o que eu vejo hoje é um medo da população de notificar os seus casos. Cara, os CCZs hoje, eles chegam literalmente, uma matança desordenada. Não são todos, obviamente. Tem muitos CCZ que sabe interpretar a lei, sabe interpretar e saber o que é. Mas tem muita gente que mete pressão, que chega lá na casa do cara e diz, teu cachorro tem que vir comigo que é debaixo do braço. Né? Aquele conceito de carrocinha do cachorro que pegava, botava o cachorro numa gaiola e levava pra matar. Então a pessoa não notifica porque ela tem medo de perder o cachorro. Ela tem medo de perder o cachorro. Então aí a gente vê que, mais uma vez, como a gente comentou antes, de você ter atores conectados, né? Eu preciso conscientizar as pessoas, eu preciso conscientizar o poder Equipes de público. saúde. E tem tratamento. Não, mas não é nem questão do tratamento, cara. Prevenção. Tem prevenção. Não precisa matar. A matança não vai resolver o problema. Isso aí tem inúmeros estudos. Né? Eutanásia não resolve o problema da leishmaniose. Desligaram câmaras de descompreensão de ar aí para matar mais de 400, 300 cães de uma vez só há pouco tempo, ó. Cara, assim, é uma coisa assim que já se sabe, tem estudos, mas a cartilha que recomenda isso é uma cartilha do tempo do EPA, né? Então são coisas que ainda precisam ser renovadas. E como que você muda a cartilha se você não tem evidências hoje? Então, né? Juntando forças, daqui a pouco juntando quem tem acesso à tecnologia, equilibrando a questão da informação, que é o que eu vivo fazendo, isso faço todos os dias hoje no canal. Trazer informações relevantes para as pessoas entenderem que, né, a leishmaniose não é uma sentença de morte para ninguém. Não, e se tu tem dados hoje, por exemplo, antigamente era uma doença, beleza, dura a vida toda, mas os sintomas tinham uma intensidade por um determinado período de tempo. Se hoje você consegue, através de evidência, provar que isso diminuiu, você pode chegar para a prefeitura que acha que tem que eutanasiar e provar para ela que não precisa. A minha metodologia tá aqui, ó. Eu tenho dados, eu baixei de X% para X%, fazendo essa metodologia aqui. E os próprios laboratórios podem também pesquisar por outro tipo de tratamento, sabendo que existe... Porque os dados, eles somados, eles te trazem informação, mas por si só ele não vai te apontar o resultado. Mas se você tem essas informações, você junta um grupo de estudo de médicos veterinários infectologistas e outros médicos veterinários, e juntos eles conseguem olhar para esses dados, a chance deles encontrarem possibilidades de mudar o tratamento ou de melhorar a qualidade de vida do paciente é muito grande. Mas quando você não tem para onde olhar, você vai se basear no que para mudar? Exato. Então esse achismo tem que acabar, já deu a época dele, agora é a época dos dados, é a época da informação. Vamos trabalhar. É isso aí, Luiz. E a gente quer trabalhar, tem muita força de vontade para trabalhar, né? E a gente tem demonstrado que faz a diferença. Aqui, quais são os exemplos reais que vocês têm de dados sendo usados para salvar as vidas ou mudar políticas? O que aconteceu na enchente, tá? A gente tem 2 exemplos reais. O nosso painel de adoção. A tecnologia fez com que a gente conseguisse fazer com que os abrigos, eles mapeassem, cadastrassem os seus animais para adoção. Na época da enchente, não sei quem esteve aqui lembra, as pessoas queriam adotar os animais e elas subiam fotos dos animais para as redes sociais sem metade das informações que as pessoas precisavam. Claro. Então, às vezes a chance de um animal ser adotado diminuía porque a pessoa via hoje o animal, ela queria entrar em contato, mandava mensagem no direct, a pessoa não respondia, ela perdia aquele animal que estava no story e ela não voltava nunca mais. Com o painel de adoção, a pessoa ia lá, entrava, selecionava, ela fazia um filtro no abrigo específico. Peso. Isso. E olhava aqueles animais, ela clicava ali, era redirecionada para o WhatsApp do abrigo e ela iniciava uma ponte. Um idoso de mais de 15 quilos. Exato. Isso mudou muito, porque as pessoas passaram a procurar com um objetivo ali mais especificado. Né? Dando mais critérios de busca, fez com que as pessoas encontrassem o desejo delas.
E aí mais facilidade. O outro exemplo é a Pets RS, que tinha, assim como a Pets RS tiveram outros, mas a Pets RS era o nosso parceiro que fazia o reencontro dos animais através de inteligência artificial. Então você imagina, porque eram muitos animais, né? Foram 19 mil animais, 13 mil cadastrados na Pets RS. Que legal. E aí você subia uma foto do teu animal. Ó, aqui, demonstrar um negócio. Você subia uma foto desse animal no site da Pets RS e ele, no banco das 13 mil fotos, ele te trazia os 10 animais mais parecidos com aquela foto que você tinha entregue. Então, ao invés da pessoa ter que olhar 13 mil animais para ela encontrar o animal dela... branco com uma lista preta, ele aparecia 10 exemplos, o cara ia lá olhar. A gente sabe que hoje alguns abrigos têm 400, outros têm 1.000 animais, alguns têm menos, mas a gente sabe que eles não estão numa plataforma de adoção virtual, uma adoção online, e a média de adoção dessas pessoas, ela é padrão. E ela é baixa, né? Comparada à virtual, à eletrônica, que a gente tem estatísticas e tem dados, né? Então isso a gente pode trazer para você como argumento. Foi mais de 1.000 adoções dentro de um período de 12 meses aí. Algumas online e algumas presenciais, né? Mas só com o impacto do que a Arca Animal trouxe. Então, a tecnologia... E isso, assim, a gente está falando na ponta, né? A gente está falando de tecnologia utilizada num período emergencial. Sim. A gente está falando do painel de adoção da Pets RS. Mas, por exemplo, com o painel, algo extremamente simples. A gente nem está falando de dado, a gente está falando no sentido mais amplo. Quando a gente fez o painel de monitoramento e que a gente levantou 19 mil animais, 593 abrigos espalhados pelo estado inteiro, e nós tínhamos o endereço de todos esses abrigos, e nós tínhamos ali o telefone da pessoa responsável por cada um desses abrigos, quando o grade saía de manhã, por exemplo, para fazer uma visita numa cidade, eu mandava um relatório com a lista de todos os abrigos cadastrados naquela cidade. Já sabe o que tu vai encontrar. Senão eles iam ter que sair aleatoriamente numa situação em que não era favorável para tentar descobrir onde estavam aqueles abrigos. Assim como a gente sabia a densidade. Então a gente tinha uma parte da dashboard que era um mapa. E aí você sabia pelo tamanho da bolinha. Quanto maior a bolinha, maior a densidade de animais. Então a gente sabia que Canoas tinham muitos animais e a gente poderia, por exemplo... olhava Pelotas. Você olhava lá, não, Pelotas inteira tem 10 animais, por exemplo. Canoas, 4 mil animais. Então você sabe para onde você vai direcionar os teus esforços. E se tu for parar para pensar assim, abrigos, tu tem que saber quantos são e onde estão e quantos animais tem. Porque tu imagina que concentração de animais, vamos falar na questão da leishmaniose, é um fator determinante para tu ter um negócio desse. E como é que tu faz diagnóstico em um protetor que tem 400 animais? Tu vai testar todos os animais? E como que esses dados, se não é testado, como é que vai chegar para nós, né? Se já testando já é difícil de chegar. Como é que a gente faz o teste com a Leste agora? Eu tenho 400 animais, como é que nós vamos fazer? A gente pode iniciar, por exemplo, com um teste rápido, né? Um teste de imunocromatografia, um teste de ELISA, tá? Que faz na hora lá com uma gota de sangue, 2, 3 gotas de sangue. Tá, esse é uma possibilidade. E você sabe não é um teste de diagnóstico, mas é um teste de triagem. Eu consigo ter uma ideia. E aí você pode ir, por exemplo, para o abrigo com maior densidade, porque o risco está na densidade. E aí você faz uma amostragem, não precisa nem testar. E vamos lá, independente, a gente, claro, precisa ter o número para poder fornecer, para saber. Agora, independente da quantidade de casos que tem, a gente sabe que existem zonas endêmicas, essas zonas endêmicas precisa trabalhar no quê? Na prevenção. Sim. O que é prevenção? Castração, programa de castração e programa de encolheramento. Não tem muito segredo, entendeu? Eu preciso saber quantos animais são, que peso que estão, obviamente, se puder segregar quem é quem ali, quem é positivo, quem não é, ou pelo menos num teste de triagem, mas a prevenção é para todo mundo. A coleira é para quem é positivo e para quem não é positivo, ou para quem não se sabe. Entendeu? Porque é dessa maneira que a gente vai fazer com que aquele vetor que está lá no meio do campo, que está lá dentro do abrigo, não fique passando de um cachorro para o outro, ou que não saia dali picar, né, e fazer o repasse sanguíneo para outro animal ali a 1 quilômetro do abrigo. Fala de leixe, mas agora a gente tem surto de esporo. Então a notificação de zoonose, ela... Tem serve... surto de pessoas com esporo e bem grande. Difícil. Nós tivemos casos no hospital de funcionários nossos que pegaram e tu imagina, tu fala de pessoas que entendem que tem que usar luva e mesmo assim essas pessoas são mordidas através da luva. Tu imagina tu pegar um tutor hoje, vamos lá,
O esporo, ele pega, né, no contato direto. Não, Tu imagina uma pessoa tendo que tratar durante 6 meses um gato, que gato já para tomar comprimido já é complicado. Aí ele toca no gato, ele tem que botar o comprimido na boca do gato. Ele tem que abrir a maçaneta da porta. Não, isso aí ele já transmitiu para casa inteira. Já passou para casa toda. E é interessante. E ele não faz a higienização adequada. O esporo ele é um fungo que é altamente resistente no ambiente. Ele voa, Ela não né? sabe nem o que é desinfecção. Não, e o que é interessante... Ela acha que passar uma água na mão ali vai resolver. A gente falou em dados, né? E olha que interessante. A esporotricose é uma doença de tratamento longo. Então, uma pessoa nos procurou dizendo assim, preciso de itraconazol. Bom, vamos lá. Quantos? Não sei. Tá, então me diz. Quantos gatos, por quanto tempo eles ainda precisam de tratamento? Porque aí a gente pode... Então, eu preciso, 0, porque a gente não sabia, a gente chegou a 780 comprimidos. Meu Deus do céu. Aí você calcula 700... E tu não sabe se isso vai resolver, né? Porque não, o gato fica um ano tratando e não aí melhora. Mas tem um problema bem maior aí. Aí você calcula os 780 comprimidos vezes 1,5, que é o preço médio do valor do comprimido. Então eu tenho uma estimativa de custo. E eu vou te trazer um outro problema maior ainda, tá? Eu tenho 15 gatos. Primeiro que nem todo mundo segrega os gatos positivos e negativos, tá? Aí vamos dizer, tu tem um animal positivo e uma pessoa para tratar os outros 20. Que é exatamente esse caso. Aí tu passa de 1 para 20. Aí daqui a pouco tu sai na rua, tu leva na roupa, tu toca em mais um gato. E assim vai passando. Eu tenho tutores que tem ali, meu gatinho vai na rua. E ele não, se eu botar ele dentro de casa, ele não para dentro de casa, não para de miar. E aí, como é que tu trata um negócio desse? E às vezes esse gato não tá castrado, pode estar contaminado ele vai namorar, por ele vai esporo. passar a felva, ele vai passar FIV, ele assim vai passar... como a leishmaniose, a esporotricose, acho que todo tratamento tem que ter um confinamento adequado para o animal, né? Uma logística. E aí tu fala, aí quando toca principalmente no esporo, né? No tópico da eutanásia, como é que tu vai tratar um animal de rua? Infelizmente, tem casos que você só resolve desse jeito. Como é que tu vai tratar um animal na rua? Não tem como. E assim, a gente não tá falando de eutanásia num animal que está com uma lesão pequena. Não. A gente tá falando assim, de um animal com uma lesão Mas podemos falar grande. do animal que tem lesão pequena. Ele vai transmitir do mesmo jeito. Sabe? Ali tem uma alta carga fúngica naquela lesão. A gente faz citologia aqui, a gente sabe. Uma lesãozinha de 1 centímetro, tu bota numa lâmina, tu vê inúmeros esporos. É uma coisa absurda. Como o gato de colônia, ele é um que saia da colônia, que pega, ele vai transmitir para a colônia inteira, E vamos botar uma média de 6 meses, de 5 meses de tratamento. São 5 meses com possibilidade de transmissão, mesmo durante o tratamento. E se você interromper o tratamento por alguns dias, a chance de você ter que recomeçar o tratamento é muito grande. Aí nós já só falamos dos problemas. E como é que essa informação chega na prefeitura? Como é que a prefeitura toma decisão? Porque é muito fácil chegar e dizer assim, a prefeitura não faz nada. O CCZ só quer matar. Mas e aí? Cadê a informação? A informação chega na prefeitura. Quantos gatos tem lá naquela tiazinha lá? Ela não sabia te dizer. Ela custou para te dizer que tinham 15 gatos positivos com esporo que precisavam de comprimido. Ela não sabia. Que dirá o prefeito lá, o secretário de saúde, entendeu? A gente pode criar um tipo de notificação simples, mas vamos partir do princípio que a gente nem precisa pensar ainda o como notificar. Mas é a partir do momento que você tem uma massa de dados, o que você faz? Você pega essas informações e chega com dados para o prefeito e fala, seguinte, a situação é essa. O ano passado eram tantos na mesma época do ano. Esse ano você tem o dobro. Porque se você não visivelmente fizer nada, mas o a ano gente que não vem... sabe quanto, né? Exatamente. Então você consegue, inclusive, imagina você fazer trabalho. Imagina se você consegue fazer o desgaste da máquina pública. Imagina se você consegue fazer um mapeamento dos últimos 10 anos. Então você tem 10 anos de notificações. Meu Deus. Aí você consegue ver... Eu tinha 40%, no outro ano eu fui para 50%, depois eu baixei para 20% e aí eu baixei para 10%. Mas o meu trabalho foi esse aqui, o meu trabalho deu resultado. Não, imagina se você pega por mês. Então você consegue descobrir que nos meses X... Aí que vem a magia dos dados, é quando a brincadeira começa a ficar legal. Aí que a startup entra em ação. Que você começa a cruzar as informações, tá? Porque aí você pega, por exemplo, no mês de janeiro, todo mês de janeiro aumenta a notificação. Mês de janeiro são meses de chuva. Claro. Então, e aí chuva favorece. E aí serve de evidência
para os infectologistas e os médicos veterinários que gostam de estudar e fazer artigo. Exatamente. Porque aí ele começa a cruzar os dados e perceber que em meses de janeiro que tem chuva e que é verão. É uma retroalimentação. Ele pega os Isso. dados e te alimenta de informações para te tomar decisões depois. E ali aí na você frente. começa a entender, por exemplo, né, hipoteticamente, então janeiro, mês de chuva, aumenta. Mas sabíamos que há 10 anos atrás era diferente. Então eu posso ter um indício que calor e umidade, por exemplo, aumenta E tem um a fator, resistência do... Isso é uma importância. Mas tem outra coisa, assim, que eu recentemente fechei o meu hospital aqui a 5 km daqui, em Viamão. Eu tenho Viamão, eu tenho Porto Alegre, vizinho, eu tenho Alvorada, tenho 5, 6 municípios na volta ali que eu atendi. Aí eu atendi um caso de leite. Porque o que acontece? As pessoas acabam, indica lá no Thiago, o Thiago vai lá atender. Lá. E eu sou obrigado a notificar. Aí começava o problema. Eu chegava a esse paciente da onde? De Porto Alegre. Porto Alegre tu notifica assim, pro e-mail pra dona fulana de tal. E Viamão? Não, Viamão tem um site que tu entra lá, tu clica na parte de leite. Aí Alvorada. Alvorada tu tem que ligar pro secretário, não sei do que. Cara, cada lugar são vizinhos. Eles só estão divididos por um riacho que passa ali. Mas Como é que tu faz pra... Eu tenho paciência, porque eu atendo, né? Eu gosto, eu preciso fazer isso. Mas tu imagina pro cara que tá lá no campo veterinário. Não. Qual é que é o interesse do veterinário em fazer um negócio desse? Mas ainda que A fosse... informação não chega, cara. Não chega. ainda que fossem métodos diferentes para o mesmo banco de dados... Vamos supor, cada cidade escolher um jeito. Uma cidade você liga, a outra por WhatsApp, a outra você manda uma carta para notificar. O problema nem é o tipo, não é nem em como entra o dado. É que vai cada um para um lugar diferente, que é o caso do microchip. Não, e aí tu vê, as pessoas não sabem. A prefeitura disse, não, mas a gente não teve notificação na mesma semana. Nós fizemos uma reunião ano passado aqui, né? Em Viamão sobre isso. Aí disse, não, mas a gente não recebe notificação. Como assim, cara? Alguém não leu o e-mail. Sei lá. Aí uma época a gente fazia assim, a gente mandava um e-mail pro Estado, pra Secretaria pro Centro de Vigilância Sanitária. Aí as prefeituras, mas eu não recebi a notificação do Alguém Estado. não leu o e-mail. Cara, eles não se conversam, cara. Nós estamos falando de Não, secretarias do mesmo governo, Mas, cara, Thiago, um raio de 50 quilômetros cada um Mas deles isso não se fala. é muito real, tá? Desculpa, e aí tu tem uma política. Eu conversei com uma secretária, nós tivemos um evento em Santa Cruz do Sul. Pessoa lá engajada na causa da leite. Cara, eles fazem uma coisa em que Porto Alegre ninguém sabe da existência dela e o que ela faz lá. Pô, o negócio dela dá certo lá. Por que não dá e não faz igual aqui? Não pega o que tem de bom em Porto Alegre, fazem em Curitiba, fazem... Que É o que a gente está fazendo agora com a consolidação das leis, né? E que é a disseminação do conhecimento que a gente conversou aquele dia no evento. Se as informações ficam em silos, tipo, os veterinários têm X informação que a Secretaria de Saúde ou Secretaria de Bem-Estar Animal não sabe, que a sociedade não sabe. Por exemplo, fazendo um parêntese, conchectomia e orelha de gato feral. Sim. Tem protetor que acha que é mutilação e não permite. Mas como é que você identifica esse gato? Não castrado. Exatamente. Então, isso é falha de comunicação por falta de informação. Quando que alguém, na ponta, pessoa leiga, um dia recebeu a informação de que é possível, que se deve cortar a ponta da orelha esquerda dos gatos quando são castrados? Porque o leigo, quando ele olha isso, ele pode pensar, meu Deus, horror. estão mutilando os gatos. E disseminar essa informação, o que é pior, né? É Assim- que nem essa eutanásia. Tem que eutanasiar. Cachorro com leishmaniose tem que morrer, tem que matar. É a mesma coisa. O cara não pega a informação correta Exato. e sai disseminando, né? Exato. Então, assim como, por exemplo, que o tutor possa olhar para uma lesão no animal e saber que pode ser esporo, porque foi o que aconteceu com uma senhora, que o gato dela foi encontrado com esporo na rua e ela disse, achei que ele tinha brigado. E ela levou para dentro de Não, mas casa. eu vou dizer, já do outro lado tô eu aqui, contamina a tá? turma. Eu atendo muito esporo na minha vida. Todo mundo é assim. Achei que ele tivesse brigado. Daí tu olha pro tutor que dorme com o gato na cama e o cara já tá aqui, ó. Aham. Já tá aqui, ó, se coçando. E aí tá com uma lesãozinha. Mas pois isso aqui eu me arranhei numa cerca e aquilo não cura. Não. E nisso o fungo se Nem ele disseminando. E até tem uma dica Aí ele boa dorme pra abraçado dar na namorada, isso. daqui a pouco a namorada parece se coçando. É assim que faz, é assim que Então, acontece. você que é um gestor de um colégio, você que tem um local que tenha bastante pessoas para dar uma informação, você pode convidar o animal para a gente ir lá Perfeito. fazer uma instrução. A gente pode até explicar. criar uma cartilha, alguma coisa nesse sentido, né? pra Uma disseminar época eu tinha um A gente projeto pode desse do explicar pras Prontovete pessoas na escola. Eu fazia padrões aqui de em Viamão. doenças, padrões Fazia de voluntário. diagnósticos,
padrões, até primeiros socorros, né? Junto com o Perfeito. veterinário igual você. Falar dos riscos que é, né? Tu ter dos riscos e das responsabilidades que é ter um cachorro, um gato em casa. Sim, isso é responsabilidade total. E quando a gente leva o assunto de zoonose adiante, daí a gente pode um dia chegar a reentrar na questão de provocar as secretarias de saúde para que elas comecem a entender que isso é saúde única, que é um conceito que quase ninguém conhece, que é você não pode tratar o ser humano e o animal de forma isolada, Exatamente. porque existem zoonoses que são doenças compartilhadas. É verdade. A gente Pega vê no isso muito bicho, na pega medicina, no né? tutor. Eu vejo isso muito na medicina. Tu fala sobre leishmaniose com 100 médicos e tu dá uma olhada para ver quem que te responde alguma coisa. Porque eles acham que isso é concreto. coisa de antigamente. Como é que eles chamam mesmo lá no Nordeste? Calazar. Calazar, né? Calazar. Não, e pode ter isso também, cada lugar chama Tem de um um nome. nome, Às vezes a não tem pessoa padrão. fala um com o outro e aí não sabe. E a leishmaniose é algo que a pessoa leiga, de fato, ela não sabe do que se trata. Não. Ela não sabe, o médico não sabe, o enfermeiro do posto de saúde não sabe, né? Porque tu pensar no povo em geral, o cara que está com febre, dor no corpo, não vai no posto de saúde, né? Vamos começar assim, né? Se isso persiste por um ano, vamos lá, porque ela é uma doença de evolução lenta, ela pode ir uma vez no posto e o cara vai te dar uma dipirona, um paracetamol. Ele vai no outro posto, Ele no vai no outro outro mês. posto, ele vai no 15º posto, até que começa a sangrar o nariz e o cara disse assim, será que não é dengue? Faz o teste de dengue, dá negativo. Não é dengue, não é gripe. Ele pensa que é pressão alta, mas nariz está sangrando. É aquele caso do tutor de primeira viagem que leva o animalzinho dele no primeiro veterinário, ele vai pelo preço. Aí ele vai no mais barato. Aí ele tem um diagnóstico tal. Isso é caso que eu posso falar porque eu já passei por isso, tá? Então daí o animal vai lá, tem um diagnóstico, aí você gasta lá um X reais. Vamos dar um exemplo. Eu gasto R$1.000 para fazer um tratamento do animal ali e tal. Não melhorou depois daquilo. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou mais naquele médico, eu vou num outro. Aí eu vou num médico que vai me cobrar já o dobro daquele. Quando você vê, você perdeu. Perdeu isso é o quê? tempo, É por causa perdeu dinheiro. Isso é por quê? E não descobriu a desinformação. informação Porque eu não procurei, não pesquisei Sabe que e fui indo. se você olhar o lema do nosso canal lá, tudo que é postagem, ou quase todos, a gente coloca: informação salva vidas. Isso é uma frase, a nossa frase de efeito do Virtual Leite. E é isso aí, se tu for parar pra pensar. Eu atendo pessoas e às vezes as pessoas se emocionam ali numa consulta, numa teleorientação, falando sobre isso. Esse cara não sabe o tempo que eu perdi. Fui nesse, fui naquele, e o cachorro uma hora tava com um sintoma, outra hora tava com outro, e aí era o ortopedista, era o oftalmologista, era não sei o quê. O que é isso? Falta de informação, entendeu? Então, como tu disse, a informação, ela tá dentro do especialista, não tô falando só de mim, mas ela tem que estar lá na ponta. Ela tá dentro, não é no veterinário, é no abrigo. Todo mundo tem que ter o conhecimento. É na prefeitura, as coisas têm que ser globalizadas, cara. Isso. Assim, Inclusive, eu não vou ensinar porque os o caras vão fazer o que eu faço. Desculpa, não é assim. Você Se sabe tu pensa que desse sempre jeito, vai tá ter errado. algum lugar que não conhece a informação. Não, e tu sempre vai aprender. Quando tu passa uma informação, tu acaba aprendendo também. Então, esse né, não tem por que a gente segurar para nós. Tu trabalha com o sistema, vamos juntar força aqui, vamos... E aí, puxando para tecnologia, existe um negócio chamado open source, que é o que muitas pessoas não sabem. Open source, um projeto open source é um projeto de código aberto. Por que a tecnologia, de certa forma, ela é exponencial e ela expande, ela é democrática? Claro que dentro da tecnologia tem problema, como todo. Mas porque qualquer pessoa pode contribuir em determinados projetos. Então, se você sabe de alguma coisa que pode melhorar essa funcionalidade aqui, então faz a tua proposta. Claro que tem o detentor do projeto que vai aprovar a tua melhoria, mas você pode ir lá propor, porque sempre alguém pode saber um pouquinho a mais. E tu pensar que tu puder, e hoje a gente tem a possibilidade, que vocês fazem, né, de ensinar uma máquina, né? Ensinar uma máquina, trazer dados para dentro de uma máquina e compilar esses dados onde numa busca a gente acaba resolvendo um problema que demoraria, sei lá, quantos anos para resolver. As IAs estão aí para provar isso, e embora exista muita fake news, especulação, que isso vai demitir pessoas, não é verdade. Você precisa saber orientar a IA. Se você fizer um pedido errado,
ela vai te trazer uma resposta errada. Não é só isso, viu, Karine? O que eu acho, assim, quando o cara diz que, quebrou o sapateiro, quebrou como é que é, a locadora de vídeo, cara, surgiram N oportunidades a mais, entendeu? Fecha uma porta, abre 500 portas quando tu fala em tecnologia, né? É só tu saber te encaixar. O filme, o resíduo, que hoje é um resíduo, né? Mas o material que é usado para fazer a película do filme, de VHS e tal, ele é derretido e feito a impressora digital, é o material para impressora digital. Aquela impressora 3D. Impressora 3D, é daquele material. Então, por exemplo, ninguém sabia disso, eles jogaram fora as fitas, né? Alguém foi lá, pegou e... Isso é que na natureza nada se cria, tudo se transforma. É isso aí. Então, assim, quando você tem o conhecimento de algo, você vai poder usar ele bem usado, você vai virar uma máquina muito maior. Que as coisas estão acontecendo, né? Tu pode dizer, tem uma tragédia aí que assolou uma população inteira de uma região metropolitana inteira, do interior do estado, e aí disso aí a gente pode pensar que, né, alguém tirou alguma coisa de bom que daqui a pouco pode reverter, e aí, para essa nossa população. Todos os... E isso é um desejo que eu tenho de um dia, mas se precisa de tempo. Imagina você compilar todos os dados que foram gerados de alguma forma nos abrigos para poder trazer algum tipo de protocolo de abrigamento em desastre. Já existe, né? De abrigamento de... Medicina veterinária do coletivo já tem algumas instruções normativas para você criar abrigos. Mas você imagina compilar esses dados para que a gente possa pegar quais foram os principais problemas e o que deu certo, o que deu errado, para a gente ter o nosso próprio manual interno. A gente hoje trabalha com protocolos padrões de operação padrão. Protocolos de operação padrão. O pessoal está chamando de POP. A nossa intenção a gente querer trazer mais POPs. Se a gente trouxer mais POPs, né, padrões de operações, protocolos, a gente vai conseguir ordenar e dar uma mensuração. Primeira chuvinha que apareceu, o pessoal já sabe para onde correr, sabe como fazer. Exatamente. No próprio evento lá, o pessoal falou, né, deu exemplos dos Estados Unidos, da Costa Rica, né, tem, sei lá, uma população, não lembro agora o número, mas 150 vulcões numa terrinha desse tamanho. Cara, para onde é que tu vai correr quando esse vulcão entrar em erupção, né? O povo tem que saber, né? Nos Estados Unidos, furacão, não sei o que, é um tsunami lá, não sei onde. As pessoas têm que saber para onde correr e como agir, porque senão, assim, a tragédia que já é horrorosa pode ser muito maior. Não, e você saber... gente pode interpretar como um grande condomínio uma cidade. Você mora num prédio ou num condomínio de casa, eles fazem uns treinamentos como uma rota de evacuação, né, para certos acidentes, incidentes. Ou seja, o gestor público, ele é um síndico. Ele tem que ter essa mentalidade. Se ele não tem, ele tem que passar a ter. Tem que treinar pessoas para que saibam. Se ele não tem, a gente vai fazer esse treinamento, porque a gente faz parte do quê? De uma inteligência para a causa animal, que abrange outras pessoas também. É um ecossistema, né? Não vamos botar toda a culpa nos órgãos públicos, né? Não, a sociedade tem que aprender a fazer essa parte. Exatamente. E na enchente a gente aprendeu isso, né? As pessoas fizeram isso, né? Se uniram muito, né? Teve um abrigo que foi considerado modelo pela gestão. Assim, ele não ganhou nenhum prêmio por isso, mas a gente entendeu que foi um protocolo que funcionou. E aí eu lembro que no evento alguém perguntou, você escreveu? Vocês escreveram? Não. E aí se perdeu. Foi na cabeça de alguém. E daqui a pouco alguém esqueceu. Então, se você consegue, se você pega, logo depois que acontece a tecnologia, a gente faz muito isso, que é a documentação, que são os cases, né? Documenta tudo que você faz. E publica. Porque isso vai servir para alguém. Com certeza. Um dia alguém vai coloca no Facebook, no Instagram, já é uma forma de publicar. Isso aqui é um negócio legal, interessante. Acho que talvez a gente já até falou alguma coisa sobre isso. Mas de que forma as startups como a Arca Animal podem influenciar em políticas públicas, né? Mas, além da questão do estatuto do animal, além dessa questão dos dados de animais de abrigos, onde mais que a gente pode alcançar? Porque eu estou falando de tecnologia, né? São tantas possibilidades, mas, por exemplo, vou dar exemplos fáceis de serem compreendidos. Tem muita cidade que tem banco de ração. E às vezes o banco de ração não sabe para quem distribuir. Se você tem os dados de protetora X, quantos animais ela tem, qual é o peso médio daqueles animais que ela tem, ela não precisa dizer eu preciso de X quilos de ração. E aí o banco vai dizer, mas eu só vou te dar tanto, daí eles vão brigar, daí ela vai para casa dizendo que a prefeitura não quer dar. Cara, você tem 10 animais pesando em média 12 quilos cada um, eles comem 300 gramas cada um, então quanto...
Por 30 dias tu vai precisar de tanto. E aí, se ele sabe o tamanho dessa população, e se ele começa a retroalimentar esse sistema, ele entende que, poxa, eu tô com 100, mas eu preciso de 300, então mês que vem é 300. E assim sucessivamente. Então você consegue trazer não só política pública, mas você passa por gestão financeira. Efetividade. E tem mais uma questão. Se o cruzamento de dados for tão minucioso e bom, a gente vai identificar um animal com sobrepeso. Sim. E aí a gente vai saber o porte, sério, a gente vai saber o porte desse animal. Ou o contrário, daqui a pouco o cara tá desviando ração, lembra que a gente comentou sobre o acumulador? Que é um caso super problemático, né? Como que você separa, por exemplo, um protetor do acumulador? Eles não aceitam, né? Se tu falar, eles não... Não, e a questão do bem-estar animal, né? Você imagina, por exemplo, na plataforma da Arca tem uma parte de recursos, de ambiente e recursos, estrutura e recursos. A pessoa vai lá e vai preencher. Eu tenho 100 metros quadrados e ela cadastra, vamos lá, fazer um cálculo de padaria aqui, 200 animais. Opa! Alguma coisa tá errada. Né? Alguma coisa está errada. Então, você não precisa sair aleatoriamente, batendo de porta em porta, você não precisa esperar uma denúncia, mas você pode sair proativamente em busca desse alerta. Olha, aqui eu tenho uma superpopulação de animais. Sim. Então, eu vou lá fazer uma visita, entender a situação. Aí, puxando para o meu lado, e o que uma superpopulação dessa pode causar de impacto em saúde pública, por exemplo, né? Que tipo de doenças que uma superpopulação de gatos, uma superpopulação de cães, né? Dentro de 200 metros quadrados tem 400 animais, como é que a gente faz o controle disso? Que a gente viu, a gente viu na prática? Uma casa, foram 25 gatos resgatados e um cão. E assim, a pessoa era uma acumuladora, horrível, né? Mas era uma casa, lixo por todos os lados, mas quanto tempo, mais de ano, que aquilo ficou daquele jeito, né? Para chegar naquele ponto. Então teve que esperar o quê? Agora, se você tem até um próprio sistema de denúncia, por exemplo, anônimo, mas não uma denúncia que precisa efetivamente passar pela polícia. Às vezes, como você falou da notificação do foco de dengue, né? Se alguém, por exemplo, denuncia, porque às vezes a pessoa não quer se indispor com o vizinho, Sim. mas se ela faz uma notificação, se a gente tem um sistema de alerta... Anônimo. Alerta para essa casa aqui, tá? Eu vi muitos animais e a pessoa acumula muita coisa dentro de casa. Porque às vezes o poder público não sabe. E vamos lá. O próprio pessoal da coleta de lixo pode ser esses nossos informantes. Porque eles vão falar, esse cara não joga lixo. Ou esse cara tem aqui na frente aqui um negócio. E tu imagina, vamos lá, puxar para o outro lado, o tamanho de uma equipe de saúde que o município precisa ter para fiscalizar todas as residências no quesito dengue, por exemplo. Se eu tiver notificação, vamos dizer, ativa dentro do município, eu consigo saber onde que são os focos e eu reduzo essa minha equipe aí, sei lá, em X%, porque eu sei onde é que estão os problemas. E aí você falou no que a tecnologia pode ajudar. Vou dar um exemplo bem rápido. Eu participei de um hackathon da NASA, que um dos desafios era sobre... não era desastres em massa, era incêndio. Um dos exemplos era incêndio. Então, veja bem, os satélites do INPE, se eu não me engano, a sigla acho que é essa, eles são dados abertos. Então, você pode pesquisar todos os dados climáticos, tá? Essa é uma informação. E aí você consegue saber o número de aerossóis em determinada data, naquele dia, etc. Ao mesmo tempo, você consegue saber temperatura média de determinada região. Você consegue saber direção do vento. Então, você pega todas essas informações e cruza. Então, você consegue identificar possíveis focos de incêndio. Porque aí você gera um alerta. Então, você cria um algoritmo dizendo para ele que quando o nível de aerossol estiver nesse número, quando a velocidade do vento estiver tal, quando a temperatura do solo estiver tal, quando não sei o que estiver tal, tem risco de foco de incêndio. Aí, o que a gente fez? A gente fez integração de dados, né? Isso. E se cruzam e fazem um resultado bem eficaz. Através do algoritmo. E daí tinha E aí vem a população. Então, você sabia que ali, na data tal, porque daí tudo preditivamente, né? Existe a possibilidade de um foco de incêndio. E aí as pessoas tinham um número de WhatsApp que elas podiam mandar a geolocalização e dizer, olha, eu vi um foco de incêndio. Então eles tinham duas situações. Eles sabiam que ali poderia haver um foco e a pessoa passava por ali e dizia, está começando.
Então, olha a possibilidade de você prevenir um incêndio. Imagina. Investindo em tecnologia. Investindo em tecnologia e em dados abertos. Porque tem muito dado aberto, tem muito dado internacional, tem bancos de dados internacionais. Eu te falei da leitura da biometria facial para identificação de animal de rua, assim como a leitura do focinho. Isso já tem um trabalho feito no Brasil, tem trabalhos internacionais, então são infinitas as possibilidades. Isso vai Muito gerar uma interessante. população sedenta por dados. Inclusive, a gente... Está gerando uma nova cena social. Porque as pessoas vão saber cada vez mais que os dados são importantes, até para elas não serem passadas para trás. Para o dinheiro delas ser bem investido. Isso se chama uma oportunidade que as pessoas estão tendo. Inclusive, a gente deixa aberto aqui que, por favor, quem gostar de dados, nos procure, que a gente... precisa de pessoas interessadas. Vamos ficar alerta para isso, né? Nós batemos muito em cima disso, né? Dados. Essa palavra tem que ficar mais presente na vida das pessoas. Todos geram dados. Todas as casas, todos os abrigos, todos os atendimentos, todas as castrações, todos os pesos geram dados, né? E esses dados, eles podem sim ser utilizados e vão ser, né? Nós vamos fazer isso. Vão ser utilizados para solucionar N problemas, tá? E lembrando que um dado pode ser uma imagem, um número, uma palavra, não necessariamente... áudio. Isso, as pessoas elas assimilam muito dado a número. Mas qualquer input, né? Uma foto, um vídeo, um áudio, um número, uma palavra, tudo isso é um dado. Muito bom. E parabéns pelo trabalho de vocês, guris. Assim, ó, eu fiquei muito contente de poder receber vocês aqui mesmo. Primeiro, fiquei muito contente de conhecer vocês, né, no evento. Obrigado. Também, nós também. Eu quero pedir para vocês, vou agradecer vocês, ainda continuar agradecendo porque tem muita coisa para falar. Eu quero dizer para vocês que assim, a gente tem um oceano azul para nadar de braçada aí e unir essa parte técnica aí que a gente faz aí com mais de 2 décadas aí, com essa questão da tecnologia. A amostra que vocês nos deram aí na proteção animal, já é um belo de um cartaz para o trabalho de vocês. Isso é só a pontinha do iceberg, porque é o que a gente pode fazer, porque o nosso time ainda é pequeno. Ainda. Mas isso é exponencial. Ainda. Mas vocês são contagiantes. A energia de vocês é muito boa. Eu queria falar para vocês, não sei se nós estamos falando aqui para as pessoas nem acreditam nisso, mas assim, a energia de vocês é muito contagiante. A gente ficou um dia inteiro lá no evento e não se conhecia. Fomos se conhecer no segundo dia. Parece que a gente se conhece a vida inteira. Exato. Né? Então, assim, parece que os propósitos se cruzam e, sei lá, vamos tentar fazer algo maior aí por esse Brasil. Porque eu só quero entrar nessa arca aí, porque eu vejo que vocês já estão numa caminhada muito bonita aí. Em nome do Rio Grande do Sul, eu queria agradecer a vocês pelo trabalho de vocês, por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo. E pela importância que vocês deram para o nosso estado. Vocês vieram, que fique bem claro, né? Vocês vieram por conta própria. Isso eu descobri porque eu sou da Anclivepa, da diretoria. Vieram por conta própria para enriquecer o nosso evento lá da Anclivepa, para ficar uma semana aqui fazendo essa parte de ativismo que é importantíssimo. E vamos lá, seguindo no conceito de vocês de juntar dados e trazer melhorias para a população. Muito obrigado em nome do Rio Grande do Sul por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo para nós. A gente que agradece a oportunidade. E eu queria que vocês mostrassem para nós aí os dados. Quem quiser se comunicar com vocês, como é que consegue, por onde que começa aí? Podem nos procurar no projeto.arcanimal no Instagram. É tudo muito orgânico ainda, então se alguém mandar uma mensagem lá, a gente famoso que vai boca a responder. boca, indicação. Estamos avançando. E de verdade, tá? A gente hoje está sendo 10 mil vozes pelos animais juntos. Que legal, eu vi. Então a Arca Animal, ela não é assim, não. A Arca Animal somos nós, você colocou bem certo. Que quem está dentro da arca está salvo, né? Nesse dilúvio isso aí. todo. Vamos entrar para essa arca aí, vamos fugir desse mar aí que está nos... E quem tiver interesse em dados, tiver curiosidade, independente da área veterinária, tecnologia, pode nos procurar, porque a gente precisa
eu acho que toda inovação, ela parte da curiosidade. É verdade. Não, e de um conhecimento técnico, e, né, dos dois lados, né? Sim. Da onde E de pessoas tiver, interessadas, é verdade. porque a Arca surgiu de uma inquietação, da curiosidade, do interesse em fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa nem tem conhecimento técnico específico, mas ela pode começar a estudar e a curiosidade movimenta. Que legal. E a gente está aí à disposição, nossos canais estão abertos, as pessoas podem nos procurar que a gente com certeza vai responder. Recrute seu filho estagiário aqui na Arca Animal. Isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio do LeiteCast, com essas super celebridades aqui da proteção animal, da Arca Animal. Obrigado a vocês dois. E não esqueça, siga o canal, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente continue produzindo conteúdo informativo de relevância para você. Muito obrigado.